Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo repleto de informações do Timão para vocês. Fiel, Antônio Oliveira está insatisfeito com o Corinthians. Vou trazer para vocês o porquê. Corinthians também tem salários e direito de imagem atrasado. Vou atualizar vocês. Benedetto pode ser jogador do Corinthians. Cássio pode ir para o Cruzeiro. E aí o dia, Fiel, da Semana da Transparência, dia 9, cadê o relatório? Vou trazer tudo atualizadinho para vocês, peço humildemente para você deixar o seu like, tá? Nos ajuda muito e se inscrever em nosso canal. Trazemos 2 vídeos diários, peço humildemente aí, Fiel, para você ajudar no like mesmo, é de grande importância para a plataforma espalhar nosso vídeo para mais corintianos. Chegando a 30 mil inscritos, vou sortear 2 camisetas dessa do Corinthians para vocês. Combinado então? Chega de enrolação, vamos falar de Timão. Fiel, o Corinthians, segundo o João Paulo Capelanes, do Jogo Aberto, trouxe informações que salários e direito de imagem do time estavam atrasados, tá, Fiel? E essa informação, ela se confere, existe sim direitos de imagem atrasados. E que o Antônio Oliveira estaria muito insatisfeito com o Corinthians. Mas no caso do Antônio Oliveira, por informações para vocês antes de trazer este vídeo, não é pela situação do salário atrasado, não é só isso, tá, Fiel? A insatisfação do nosso treinador. E sim pelo distanciamento entre diretoria, executivo, diretores com o treinador. Por exemplo, todos esses nomes que estão sendo vinculados, segundo as notícias apuradas, Fiel, com exceção do John Kennedy, o treinador nem está sendo consultado. Faltando 22 dias para o mercado abrir, o treinador nem consultado está sendo sobre contratações. Os nomes levantados até o momento vêm do Cifute e da presidência do Corinthians, não vem do treinador Antônio Oliveira, tá? Então o Antônio Oliveira está se sentindo com pouco respaldo, poucos jogadores à disposição, ele está insatisfeito com isso. Eu trouxe informações para vocês referente ao departamento médico do Corinthians, Fiel, que não estava bom, e é verdade, essa informação se confirma porque o Antônio Oliveira ele está insatisfeito com isso, porque a maioria dos seus jogadores estão tendo desconforto musculares e não estão aptos para a partida. Ele tem um jogador por 2, 3 jogos, depois já vai para o departamento médico e fica uma eternidade lá, tá? Trouxe exemplo ontem no caso do Matheus Araújo, uma cirurgia simples na mão e o cara já está uma eternidade lá no departamento médico. Agora com Fausto Vera, com Rodrigo Garro, tá, Fiel? Ranielli também aí com desconforto muscular. Então são vários jogadores e o Corinthians não cobra. Esse é o problema. O Antônio Oliveira não tem acesso mais ao Fabinho Soldado, ao Augusto Melo, ao Alba, que é o diretor adjunto do Corinthians, Fernando Alba. Então o Corinthians está aí, vamos falar assim, na grande questão, deixando o Antônio Oliveira no gelo. Eu acredito que esse gelo deve à grande questão da saída do Rubão. Por quê, Fiel? Cara, isso gerou um clima totalmente hostil no Corinthians. O Corinthians está se recuperando ainda. O Corinthians está preocupado com politicagem e menos com o futebol do Timão. Isso é o que, pelo menos, isso é a opinião minha, tá, Fiel? O por isso desse distanciamento, porque a relação do Antônio Oliveira com o Corinthians, ela é de doação total. Cara, o treinador, ele mora no CT, ele tá vivendo o Corinthians 24 horas, treinando. Já falei para vocês a dinâmica de treino do treinador. O treinador sai do treino com a camisa suando, ele sua mais que os jogadores. Ele se dedica ao máximo, que ele quer um respaldo. Ele está se sentindo abandonado, ele e o Corinthians, porque não tem respaldo da diretoria. E segundo o treinador, pelo menos as informações, respaldo também em seguranças de contratações no meio do ano, tá, Fiel? Então o treinador é o primeiro clube grande na história do Antônio Oliveira e ele não quer queimar na sua primeira passagem pelo Corinthians. Então ele quer respaldo, ele quer contratações, ele quer conversa. Antônio, calma aí. Vai dar certo, a gente vai contratar. Quem que você acha que precisa ser contratado? Quais as posições de carência? O que está acontecendo, Antônio? É o departamento médico? Vou lá cobrar. Por que os jogadores não estão ficando à sua disposição? Vou lá cobrar, vou lá, cara. Antônio Oliveira, o respaldo também, Fiel, a dinâmica entre executivo, presidente, ela serve também para cobrar o treinador. Porque como você vai cobrar o treinador, nem diálogo com ele você tem. Antônio Oliveira, por que o Corinthians não chutou um chute
diante do Nacional do Paraguai? Por que você voltou com o mesmo time no segundo tempo, sendo que no primeiro esse time não chutou uma vez a gol? Então serve para cobrar o treinador também. Isso faz parte, fiel. A dinâmica entre presidência, executivo, adjunto, outros diretores com o treinador, ela tem que ser dinâmica, ela tem que ser total, tem que ser toda hora. Então o Corinthians não mantém conversa com o Antônio Oliveira e a insatisfação do treinador é essa, tá, fiel? De não manter conversas com o treinador, ele está se sentindo meio que abandonado, ele e o Corinthians, porque ele está ali dedicando, treinando e não tem respaldo nenhum da diretoria. Pelo menos essas informações que recebemos. Já também ajuda a questão do salário e direitos de imagem atrasado, tá, fiel? Óbvio que isso aí prejudique muito o Corinthians também. É óbvio que o Antônio Oliveira também deve estar chateado com essa parte, e não só ele, como os jogadores também. Fiel, a pior coisa que tem é você manter uma casa com salários atrasados. Isso desmotiva o jogador e muito. Imagina você aí trabalhando na sua empresa, tá? Chega no final do mês em que você vai receber e você não recebe, não tem uma explicação de que dia que vai ser pago, o porquê que não foi pago, tá? Então isso gera realmente desconforto. Um time com salários atrasados, direitos de imagem que seja, é muito prejudicial, isso desmotiva muito o Corinthians, tá, fiel? Isso acontecia na época da gestão, renovação e transparência. Vamos lutar com todas as nossas forças para não acontecer. O Corinthians alega problemas no fluxo de caixa, obviamente, falta de dinheiro em caixa, fiel. Tem que esperar entrar o dinheiro dos patrocinadores, só que o Augusto Melo já fez muito, porque na gestão passada nem direitos de imagem estava atrasado há quase 9 meses. 9 meses! O Augusto Melo pagou tudo, fiel. Quase um ano de direito de imagem atrasado. O Augusto Melo quitou tudo. Segundo as informações que temos, os direitos de imagem atrasados correspondem aqui a 20 dias, tá, fiel? 20 dias aí de direito de imagem atrasado. Se você for ver, não é muito também, tá? Mas existe um desconforto sim, porque tem informações que também existem salários atrasados e o Corinthians tem que regularizar isso o mais rápido possível, tá, fiel? Então queria trazer essas informações para vocês sobre essa insatisfação do Antônio Oliveira e esse desconforto que gera entre os jogadores por você não ter salários em dia, correto? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente aqui a este assunto. Fiel, saiu informações também sobre o goleiro Cássio, inclusive eu quero trazer novas informações para vocês que ele poderia estar indo para o Cruzeiro. Fiel, não é tão avançado assim que ele está indo para o Cruzeiro. Porém, existe início de conversas com o goleiro Cássio entre o Cruzeiro e o goleiro, tá, fiel? Isso existiu. Corintianeiro, como funciona esse início de conversa? Cássio, você tem interesse em vir para Minas? Você tem interesse em abrir negociações para jogar no Cruzeiro? Se sim, aí você começa o início das tratativas. O que me preocupa bastante é porque o Augusto Melo ainda não renovou com o Cássio, sendo que daqui 22 dias ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair de graça. Uma das insatisfações do goleiro nem é o banco de reservas, é o porquê que ele ainda não foi procurado para renovar, já que o Augusto Melo prometeu renovar com o goleiro no programa Os Donos da Bola do Craque Neto. E detalhe, fiel, aqui não é uma renovação por caridade, aqui é uma renovação por precisão. O Cássio é um ótimo goleiro, apesar dele estar em má fase, o Carlos Miguel já assumiu titularidade e eu respeito isso, mas o Cássio é um ótimo goleiro, o Cássio é um monstro de goleiro, fez história no clube, é um ícone do clube, tem que renovar o quanto antes, porque se o Carlos Miguel voltar a falhar, se o Carlos Miguel voltar, começar a tomar gols, começar a falhar muito, a gente tem um Cássio respaldado lá, tomou um ar, já tá firme, já tá bom, treinando fortemente, melhor do que o Matheus Donelli, pô, né? Vamos supor que o Carlos Miguel pega uma fase ruim, igual o Cássio pegou, você vai pôr quem? O Matheus Donelli? Então tem que renovar com o Cássio urgentemente. É um goleiro da maior história do Corinthians, o maior jogador, na minha opinião, que fez mais história no Corinthians foi o Cássio, responsável direto por ser campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes, foi o Cássio, tá, fiel? Então, o Corinthians tem que renovar o quanto antes com esse goleiro, não por caridade, porque o Cássio não precisa disso, ele é um monstro, e sim por necessidade. Precisamos de um substituto imediato para o Carlos Miguel, e hoje esse goleiro é o Cássio, caso o Carlos Miguel venha aí a ter uma fase ruim, certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto, porque existe conversas com o Cruzeiro, e se de repente o Cássio sai, né, fiel? Então fica uma situação totalmente desagradável, porque o goleiro, faltando 22 dias, ainda não foi procurado por uma renovação, e isso preocupa, tá? Mas as conversas existem sim, vamos abrir os olhos
por essa situação aqui do Cássio. Fiel, saiu informações que eu gostaria de trazer para vocês sobre o Benedetto, centroavante aí do Boca Juniors. Já tinha trago informações para vocês, ó, sobre o Benedetto. Quem me acompanha sabe, há muitos vídeos anteriores, é só vocês acompanharem aí, que eu trouxe informações que poderia aí estar surgindo um início de conversas entre Corinthians e Benedetto. Venho aqui trazer para vocês que o Benedetto não será jogador do Corinthians, tá, Fiel? Então, quando vocês vê alguém falando aí sobre Corinthians e Benedetto, vocês podem desvincular essa informação, porque ela não é real. O Benedetto não será jogador do Corinthians. O Corinthians não vai contratar o Benedetto para ser o seu centroavante. Cara, temos Yuri Alberto, Pedro Raul, tá, Fiel? E não vamos contratar o Benedetto porque é uma aposta também, é um jogador que a gente não sabe se vai dar certo ou não, tá? Quero que vocês comentem referente a essa opinião, se vocês gostariam de ver o Benedetto no Corinthians, sim ou não. Eu não gostaria, essa é a minha opinião. E, Fiel, só quero trazer uma ressalva também sobre informações do Corinthians virar SAF. Isso é totalmente descartável, isso nem pauta existe, nem rumor existe, tá, Fiel? Isso não existe. Corinthians é o time do povo. O Corinthians perderia totalmente a sua essência e a parte de virar SAF está totalmente descartada. Isso é uma baita de uma mentira. Referente ao dia da transparência, Fiel, Augusto Melo prometeu que seria na data de hoje, que ele iria explicar como que ele pegou o Corinthians para administrar, como que ele assumiu esse Corinthians, como o Corinthians estava em dívida, Fiel. E foi adiado mais uma vez. Acreditem se quiser, o Augusto Melo adiou aí o relatório do Ernest Young mais uma vez. E eu não sei o porquê que esse está adiando tanto. Cara, era para ter apresentado dia 15 de abril. Hoje é dia 9 de maio e o Corinthians ainda não apresentou esse relatório. Era para apresentar hoje, o Augusto Melo adiou mais uma vez. É isso que deixa a gente preocupado também. O porquê que o Augusto Melo não quer apresentar como ele assumiu o Corinthians na gestão, renovação e transparência. Como que a renovação e transparência deixou o nosso Corinthians. E eu não tenho informações do porquê que o Augusto Melo ele não apresenta este relatório. O que eu estou vendo aí é uma insegurança do presidente, tá? Porque teve aquela reunião com o André Sanches, aqui eu não fico em cima do muro, vocês sabem, e depois dessa reunião o presidente se calou, não falou mais e só começou a adiar esses relatórios. Agora não tem data prevista, esperamos o presidente aí para dar uma data para a gente saber de como ele assumiu esse Corinthians, porque a gente quer saber todos os erros, Fiel. A gente quer saber de quanto prejudicado o Corinthians foi na mão desses corruptos. Renovação e transparência. Essa é a grande realidade do Corinthians. Fiel, queria trazer essas informações para vocês. O que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Quero agradecer demais a sua presença de tarde hoje. Tem mais vídeo do Corintianeiro a partir das 6 horas. O meu muito obrigado e vai Corinthians.